galera, tudo bem? Que bom estar com vocês mais uma vez no nosso Guararapes VetCast. Hoje falando sobre mais um tema interessante, hoje falando sobre oncologia veterinária. Em primeiro lugar, queria agradecer ao nosso patrocinador, a Girese, que sempre está conosco, patrocinando e nos ajudando a promover e a divulgar o conteúdo da medicina veterinária para todo mundo. E se você ainda não segue a gente, segue lá no YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho, vai lá, compartilha. Todas essas informações vão estar gravadas e vocês vão poder compartilhar, tá bom? Hoje estamos aqui com o Dr. Maurício Fonteles, oncologista. Vamos bater um papo bem interessante sobre oncologia veterinária. Também com o Dr. Leandro e o Dr. Vitor. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo tão sério. Nem parece que nos bastidores estava aquela coisa. Foi o almoço. Foi o almoço pesado. O almoço pesou. Um final de semana puxado. Faz muito trabalho. Eu imagino o quanto você trabalhou esse final de semana. Mas Mas o importante... trabalhar na sexta-feira à tarde, já não trabalhou mais. Mas o importante é que agora a gente vai falar sobre coisa séria. Num tom de brincadeira, obviamente, num tom mais leve. Dr. Maurício Fonteles, é um prazer imenso estar aqui com você. Rapaz, que coisa boa, né? O Rodrigo, o Orleanzo, o Vitão aí, nosso Vitão, conhecido também como Red. Big Red, né? Vermelhão, né? Que coisa boa estar com vocês aqui, cara. Muito legal, muito animado. A equipe aqui é nota 10. Vamos começar pelo começo. Quem é o Dr. Maurício? Quero que você me diga. Rapaz, eu vou fazer aqui uma analogia ao... Bate-bola, jogo rápido. Uma analogia aqui com o nosso amigo Rodrigo. A pergunta que não quer calar. Quem é o Dr. Maurício? Doutor Maurício, eu sou veterinário formado pela UES, já tenho aí uns 27 anos de formatura já. Idade. Tenho mestrado na área de ciências veterinárias, também na UES, e especialização na ANB Morumbi, em oncologia veterinária. Estou aqui, há muitos anos amigo de vocês, os dois aqui já foram meus alunos, né? Tive esse prazer. Teve esse desprazer. Tivemos esse E o melhor quando eu olho esses dois monstrinhos aqui, eu digo assim, rapaz, eu fiz alguma coisa na minha vida, deu certo ou errado, eu fiz. Não, mas a gente falando disso, é bom você saber e divulgar que hoje as especializações elas estão cada vez mais presentes na vida da medicina veterinária e com a oncologia não podia ser diferente. Então acredito que tenha sido especialização árdua, essa questão de ter que estar viajando para outro estado para poder se aperfeiçoar e buscar conhecimento, mas agora está podendo passar tudo isso e tratar nossos pets. Eu acho que, Rodrigo, é um binômio aí, né? Que é um fenômeno que tanto você como o Vitor, como o Orleans, né? Tem aquela experiência clínica antes de ser especialista. Eu acho que isso é fundamental, né? Você ter, antes de chegar na especialização, você tem uma experiência clínica, de trabalhar no dia a dia. Esses dois aqui já foram escravos, né? Brancos, eu ainda sou. Né? Então deram muito plantão, você também, eu também. Então esse pré-requisito para uma boa especialização é a experiência, né? Aquela coisa de você dar plantão, aquele sofrimento, e trabalhar muitos anos, depois a especialização vem como uma coisa natural. Ou seja, uma evolução do seu conhecimento para aquilo que você se identificou mais ao longo da sua vida profissional. Maurício, me diz uma coisa. Hoje, o que é que você vê o cenário da oncologia? Porque o que a gente vê realmente no meio clínico é que cada vez mais estão aumentando os casos de câncer. Cada vez mais a gente consegue mais diagnóstico. E por que isso está acontecendo? Por que a gente está com isso tão mais frequente? São dois fenômenos, né, Rodrigo? A oncologia, o desenvolvimento da oncologia, ela vem do desenvolvimento da própria clínica médica, né? Você está fazendo pacientes viverem mais. Então, pacientes vivendo mais são pacientes oncologicamente mais propensos. Então, se você tem uma população de animais vivendo mais, né? Uma quantidade de raças exóticas cada vez maior dentro do nosso cenário brasileiro. Então, consequentemente, você vai ter uma quantidade de pacientes com doenças oncológicas muito mais frequente e muito mais diagnosticada precocemente. Esse é um fenômeno que eu digo assim, a oncologia ela se desenvolveu muito mais em função do desenvolvimento clínico das pessoas, né, que identificaram lesões neoplásicas cada vez mais cedo, identificação de diagnóstico mais precisos, né, e assim por diante. E hoje assim, né, antigamente você tinha paciente que vinha para a clínica, o cara chegava com um tumor e dizia assim, um tumor de mama, o cara olhava para o cara, não, é pequenininho, deixa crescer que a gente tira. É só um câncerzinho. É um câncerzinho. A doençazinha, e isso não existe mais. A gente está num mundo onde a evolução é muito grande. O tutor ele é um indivíduo bem informado, ou até vezes mal informado pela internet.
que traz benefício à informação, mas também às vezes traz informação. E a gente vem orientando assim, que a importância da oncologia na veterinária é um só, diagnóstico precoce. Esse aqui é o mantra da oncologia veterinária. E quando a gente fala hoje dos tratamentos, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, inclusive, a maioria dos clientes sempre perguntam isso. Vai ter que fazer químio? A químio sempre é um tratamento? Sempre é o tratamento? Não. Na realidade, a quimioterapia é uma coisa interessante, né? A quimioterapia que nós usamos em cão, que é muito semelhante à que se usa em medicina humana, né? Ela é da década de 60. Os primeiros quimioterápicos, a ideia da quimioterapia vem da década de 60. Quer dizer, que é algo bem antigo, né? Bem antigo. A quimioterapia, ela não é o tratamento, é um dos tratamentos, né? É uma ferramenta de tratamento. O problema da quimioterapia é porque você, quando usa quimioterapia em doenças mais tardias, né, em paciente já com uma doença bem instalada ou bem avançada, o prognóstico desse paciente, mesmo com a quimioterapia, é ruim. A quimioterapia é interessante quando você tem um diagnóstico precoce, quando você consegue manipular esse animal desde o início da doença. Né? A oncologia é sempre ruim em diagnóstico tardio. O que a gente sempre vê, e aí eu acho que os meninos, como cirurgiões, eles podem corroborar comigo nessa questão, até você mesmo, é que sempre que a gente consegue fazer a extração precoce de um tumor, na maioria das vezes o tratamento cirúrgico é um tratamento curativo. É isso? É um tratamento curativo. Obedecendo tumores altamente metastáticos. A gente tem, dentro das doenças neoplásicas, né, a maioria dos tumores mesenquimais, né, os tumores de células epiteliais, eles são muito bem abordados quando numa cirurgia. A questão da cirurgia, eu brinco sempre com as pessoas, eu digo, olha, não existe oncologia sem cirurgia. Por quê? Porque você sabe que a retirada dessa massa tumoral, ela é muito mais eficiente do que qualquer outro tratamento, desde que essa retirada seja de forma adequada, ou seja, as pessoas que operam esse paciente tenham ideia de práticas cirúrgicas ligadas à oncologia, ou seja, procedimentos adaptados da cirurgia para a oncologia, e quanto mais precoce, melhor. Então, aquela coisa do tumorzinho pequenininho, que é pequenininho, deixa aí, isso não existe mais. A gente sabe que, às vezes, tumores pequenos são muito agressivos, às vezes até mais que um tumor grande. Então, assim, não existe mais essa coisa de, não, vamos deixar para depois a gente tratar. Como você disse, não existe cirurgia, na grande maioria dos tumores, a intervenção cirúrgica, ela é uma boa prática, e ela preconiza diante das outras terapias. Existem alguns tumores, as leucemias, né? Alguns tumores de célula redonda, os linfomas, que realmente não são indicadas a cirurgia. Mas na grande maioria, sim. Também uma coisa que eu noto, eu não sei se é uma visão só minha, mas a gente consegue ser mais agressivo nas cirurgias do que a medicina humana consegue ser? Ou não? Ou isso é só uma visão que eu tenho, não sei. Não, assim, a cirurgia oncológica, ela melhorou muito nos últimos 10 anos, né? Porque a cirurgia oncológica, ela depende da cirurgia reconstrutiva. Então, quando você fala de cirurgia oncológica, você está falando de cirurgia reconstrutiva. Porque quanto mais agressivo você é na cirurgia, mais os resultados cirúrgicos são bons, na grande maioria dos casos. Então, quando você tem cirurgias agressivas, você tem que recorrer a técnicas de cirurgia oncológica muito mais avançadas, que são as cirurgias reconstrutivas. Porém, hoje existe um ramo da veterinária, alguns veterinários cirurgiões oncológicos que estão caminhando assim, aquela coisa da evitar a mutilação do animal, né? Porque também animais mutilados perdem qualidade de vida. Então, a gente vem procurando técnicas cirúrgicas mais avançadas, que são as cirurgias reconstrutivas, para evitar o dano maior da cirurgia agressiva. Porque cirurgia agressiva, às vezes, pode transformar uma cirurgia num processo de mutilação desse paciente. Então, quanto mais você usar técnica cirúrgica reconstrutiva, menor a possibilidade de você criar situações de mutilação desses pacientes. E hoje essa questão do qualidade de vida, do bem-estar, eu acho que é talvez um dos principais pilares aí, né, da oncologia. Às vezes você conseguir ponderar, às vezes, por exemplo, a quimioterapia, se ela vai trazer qualidade de vida ou não para esse paciente, também é uma coisa que tem que ser levada em consideração, não é isso? É porque, em última análise, eu estava discutindo isso no consultório, e a gente está dizendo assim, qual é a finalidade de nós veterinários? Dar bem-estar ao animal. Em última análise, quando um tutor nos procura com o seu animal, ele está procurando restabelecer a qualidade de vida daquele paciente que está doente. Isso não é diferente na oncologia.
Então, às vezes, e eu faço parte dessas pessoas que pensam assim, às vezes eu digo, olha, chega paciente com a gente para fazer certos procedimentos oncológicos, eu digo, olha, não vale a pena. Não vale a pena por quê? Porque a minha atuação como oncologista vai trazer muito mais mal-estar do que a própria doença. Então, essa relação custo-benefício da atuação do oncologista, ela tem que ser muito bem pensada. Outra coisa, Rodrigo, você sabe disso. Você é um cara que dá aula, os meninos aqui também dão palestra, a gente sabe. Uma coisa é o que está no livro. Outra coisa é o que acontece num consultório, no seu dia a dia. Existe uma diferença que isso você só adquire com a experiência dos anos. Então, às vezes, alguns procedimentos, você chega, você que é ortopedista, você que é gastroenterologista, você é anestesista, você chega em algumas conclusões. Olha, o melhor caminho não é esse. O melhor caminho é dar mais qualidade de vida, mesmo que se venha de contra a ideia de fazer um tratamento. Essa história que você me lembrou de uma paciente que a gente ficou perdendo aqui na clínica. Ela veio encaminhada para... Não tem nada a ver com oncologia, mas aí eu estou com um ponto importante. Ela veio encaminhada para internação para depois fazer uma tomografia. Sendo que a cachorra aqui estava na nora. E o tutor e o veterinário de fora estavam enlouquecidos querendo fazer a tomografia no cachorro. Sendo que, obviamente, não era o melhor caminho. Quer dizer, uma paciente já era grave, uma paciente... Inclusive foi a óbito. E não fez tomografia, porque se... Tudo tem um momento certo. Tudo tem seu momento, né? Então eu acredito que isso aí na oncologia é fundamental. E outra coisa, ainda tem outro aspecto, né, que tem que ser levado em consideração. Porque o problema da oncologia é porque o paciente oncológico, seus tutores, às vezes, têm alguma experiência de entes queridos com câncer. Às vezes uma parente teve câncer de mama, o outro morreu de câncer de próstata. Então já vem, além do nome câncer, ser uma coisa estigmatizada, né? Muito estigmatizada. Então o indivíduo às vezes já vem com a experiência, minha mãe teve câncer de mama, minha cadela está com câncer de mama. E normalmente é uma experiência já negativa. Negativa, né? Normalmente é uma experiência negativa. Será que vai cair o cabelo da minha cachorra para fazer quimioterapia? E normalmente também uma experiência negativa com a própria quimioterapia, porque vê o sofrimento que o parente normalmente sofreu, teve durante todas aquelas sessões, tudo aquilo, e não quer que o pet passe por tudo aquilo. Mas a gente estava falando de cirurgias agressivas e eu acho engraçado que é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Eu vou dar um exemplo aqui de um paciente amputado. Tá? Então, de repente, você tem um paciente com tumor numa pata e o tratamento que é o preconizado para aquele tipo de tumor naquela situação é a amputação. E a gente fica pensando o quanto é o sofrimento do paciente por não ter aquela perna. Só que, por outro lado, eu já vi determinadas situações, acredito que vocês também, de como aumenta a qualidade de vida daquele paciente o fato dele ser amputado. E o fato dele não ter a perna muitas vezes incomoda mais o tutor do que o próprio paciente. Né? Aí é que tá, Rodrigo, como eu falei para você, você tem que colocar nessa balança, entendeu? Bom, a relação custo-benefício. Você vê, por exemplo, vocês são ortopedistas, sabe? Você também, os pacientes com câncer ósseo, que são os osteosarcomas, tem que amputar. Sim, mas amputar vai tirar a dor, vai melhorar a qualidade de vida desse animal. Então, o objetivo é sempre esse, qualidade de vida. E se esse objetivo de dar qualidade de vida envolve uma amputação, seja feita. Porque a amputação, o mal-estar da amputação é muito menor do que o mal-estar de continuar sentindo dor. A dor oncológica, né? Uma das piores que tem, né? Isso, e você ortopedista, você sabe que como hoje existe a preocupação com a dor. Como a gente hoje, oncologistas, clínicos, gastroenterologistas, anestesistas, né? Que você que é um especialista em dor, hoje o controle de dor é uma coisa importantíssima dentro da veterinária, que foi negligenciado por muitos anos. Eu sou o velho daqui da equipe, né? E aí, para quem me conhece, eu sou o velho. Eu nunca percebi. De formado, ele tem minha idade, mas... Quando eu entrei na faculdade, você não tinha nascido ainda, né? Então, assim, eu me lembro, pessoal, até uma coisa engraçada, assim, quando eu me formei, que controle de dor era uma coisa assim... Não se fazia controle de dor, não se fazia. Era preconizado que o paciente no pós-cirúrgico, na verdade, não podia dar medicamento para dor porque ele tinha que ficar parado. Né? Porque se desse medicamento para dor, ele ia se movimentar e estragar a cirurgia. Era esse o pensamento que se tinha na época. Hoje eu vejo como a gente negligenciava, né, a dor. E hoje a dor, dentro da oncologia, apesar de que a dor oncológica na veterinária era bem menor do que a dor oncológica humana, mas na realidade tudo que você vai colocar, a quimioterapia,
Aqui em Fortaleza não tem, mas radioterapia, né, procedimento de terapias-alvo, né, terapias, imunoterapias, você tem que colocar tudo isso dentro de uma balança. Qual é o benefício que aquele protocolo traz ao animal e qual vai ser o impacto na qualidade de vida dele. E o legal é a gente falar dos tratamentos porque, como eu falei, todo mundo pensa só na questão da quimioterapia, né? Mas tem um tratamento cirúrgico, tem vários tipos de tratamento cirúrgico. Quando a gente fala de tratamento cirúrgico, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma criocirurgia, que é um tratamento menos agressivo e menos invasivo. A gente pode estar falando da própria rádio. Infelizmente não tem aqui no Ceará ainda, né? Se Deus quiser, no futuro próximo vai estar por aqui. A gente teve lá na pós-graduação experiência com o pessoal fazendo rádio, né, lá em São Paulo. Existe uma clínica que faz e assim, é uma experiência muito boa, muito boa. Assim, a gente deixa de fazer certos procedimentos, às vezes mutilantes, em função da rádio. O problema da radioterapia ainda é o custo. Ainda é uma coisa dentro da realidade veterinária, ainda é uma coisa um tanto quanto proibitiva para a maioria da população. Mas isso é uma questão de tempo, né? Daqui a pouco a gente vai ter isso em mãos. O que eu quero enfatizar, assim, é que é o seguinte: o importante do paciente oncológico é a atuação do oncologista e do clínico. Por quê? Você tem que considerar a qualidade de vida, nós temos que considerar o acolhimento da família, daquele animal, daqueles tutores, porque há uma relação complicada do sofrimento do animal e da família. Então, o clínico não é você atender o cão só com a visão oncológica. Você tem que entender que esse paciente ele vem doente, a família fragilizada, a família já gastando dinheiro porque precisou fazer um diagnóstico. E eu queria até puxar um gancho para isso aí, que hoje é uma realidade. É um tema que é muito moderno, muito recente também na medicina humana, que são os cuidados paliativos. O estudo dos cuidados paliativos, o cuidado paliativo em si, que a gente acha, é só dar um pouco de qualidade de vida até a morte. Não. Quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está falando de tudo isso. A gente está falando de uma equipe multidisciplinar e é composta pelo clínico, pelo oncologista, pelo anestesista que vai estar tratando uma dor, às vezes por outros profissionais que vão estar cuidando de doenças ou problemas associados. Sim, comorbidades. Então a gente está falando hoje de uma tendência de você dar qualidade de vida para aquele paciente e não só para aquele paciente, mas para a família que está envolvida ali. Isso tem nome, né? Chama-se medicina veterinária integrativa, né? Oncologia integrativa. É você associar todos aqueles recursos que você tem disponível. Um dos recursos interessantes, por exemplo, na área que um termo que eu não gosto de usar, mas medicina veterinária alternativa, acupuntura, homeopatia, né? Medicinas alternativas. Tudo aquilo que vier da qualidade de vida daquele animal, ela é válida. Agora, é importante essa comunicação. O oncologista ele não sabe de tudo, ele não pode ter tudo na mão. Então, você falou, um clínico, um bom clínico, esse paciente às vezes são pacientes idosos com outras comorbidades, um ortopedista, às vezes o paciente tem doença artrósica, que é um fator que provoca dor do animal, às vezes se confunde com a doença neoplásica. Então, assim, é entender que a gente precisa do recurso de outros profissionais. Aí a grande vantagem é a gente trabalhar em equipe. Porque aí a equipe multidisciplinar de um ambiente clínico, aqui na Guararapes, a gente tem uma equipe multidisciplinar, cada um pode dar uma opinião para trazer, em última análise, o melhor protocolo terapêutico. Isso é importante, essa ideia de que um oncologista tem que aprender a trabalhar em equipe. Era o tempo que a gente era isolado. E o interessante, acho que você pode até também comentar alguma coisa a respeito, que o diagnóstico de câncer não é o fim. Não, o que determina, Rodrigo, a gente ter um diagnóstico, um prognóstico, né, melhor ou pior, é a precocidade do diagnóstico. Como eu falei no começo da nossa conversa, precocidade de diagnóstico é tudo. Entendeu? E a gente vem batendo muito isso, batendo na época que eu estava vinculado à academia, à faculdade. Assim, o clínico ele tem que ter ideia de conduta clínica, né, diante de uma suspeita de neoplasia. Né? Então, quanto mais cedo você fizer diagnóstico e quanto mais preciso for esse diagnóstico, mais vai trazer benefício lá no final do tratamento. O que me surpreende, às vezes, é alguns colegas que, nos dias de hoje, antigamente não, porque a gente não tinha com quem se apoiar, às vezes tem doenças neoplásicas e ficam insistindo em tratamento, insistindo sem saber o que é que estão fazendo. Aí esse paciente vai cair na nossa mão lá na frente já numa situação irreversível. Então, essa é a ideia. É como, por exemplo, eu querer tratar uma doença
uma doença degenerativa óssea, que eu não sei, eu não sou habilitado para fazer aí, isso. na verdade, o papel do clínico é dar o diagnóstico. Né? Isso Ou que- então suspeitar. Ou suspeitar, pelo menos dar Isso. esse direcionamento. É como as coisas se completam, né? Eu vou dar o seu caso, por exemplo. Quantas endoscopias você já fez ali? O cachorro chega vomitando e tudo, você faz a endoscopia, colhe lá uma biópsia e de repente tem um diagnóstico de câncer e aí você faz o Exato. encaminhamento. Quantos pacientes, por acaso, que chegam mancando ali com uma fratura espontânea, alguma coisa, você fez o diagnóstico, Eu tenho uma tem um história sarcoma. engraçada. Outro dia eu tinha uma paciente que estava vomitando e nós fizemos ultrassom e tinha um aumento de volume. Nessa época você não estava fazendo ainda e teve um colega nosso que fez aqui. E a mulher foi fazer o ultrassom, a tutora do paciente, e ela ficou indignada porque não deu nada. Me ligou, doutor, um absurdo. Foi, meu cachorro não tem câncer. Eu disse, graças a Deus, o senhor estava errado. Eu disse, amém, que eu estou errado. Que bom que eu estava errado. E a senhora- erre mais vezes. E a senhora queria que tivesse, mas ela estava vomitando. Ótimo, deve ser por outro motivo, mas não, por câncer. O não é alguma coisa também, negativo também. Achei muito negativo. engraçado isso, porque ela criou expectativa. Minha cachorra absurda, ela não tem câncer. Ótimo, o senhor estava errado. Melhor ainda, que bom que eu estou errado. Essa questão de conduta do clínico ela é fundamental e eu me coloco nisso também. Né? A gente ainda faz atendimentos clínicos. Aqui na clínica a gente graças a Deus, hoje a gente está se tornando cada vez mais referência em ortopedia, por exemplo. Temos 2 aqui, né? Dizem que muito bons. O dizem é bom. Eu, como clínico, não tenho obrigação de saber tratar um paciente com a hérnia de disco que está causando paralisia, mas eu tenho como obrigação, cara, Direcionado. de direcionar, de suspeitar. Às vezes tem casos como esse que a gente tem 48 horas para decidir se esse paciente ele vai andar ou não, dependendo da conduta que a gente tem. Então, isso também se aplica para a questão oncológica. Nós né? tivemos um caso essa semana aqui, semana passada. Um paciente nosso foi encaminhado para cá com a suspeita de linfoma. Entendeu? O clínico, olha como é a conduta clínica de um cara bom clínico, né? Ele diz, Maurício, eu fiz um diagnóstico, eu estou suspeitando disso. Eu quero que você dê um parecer. E na realidade não era linfoma. Né? A gente fez exames complementares e ele disse, olha, a doutora fica naquela ansiedade, vamos começar o tratamento. Não, isso aqui pode ser que não seja. Eu posso estar errado. E realmente a gente conduziu os exames junto com o clínico, conversamos juntos e chegamos à conclusão de que não era linfoma. E os exames depois mostraram isso. E isso é importante, porque a gente tem uma parceria com o clínico, né? E o clínico, Maurício, eu acho que é isso, mas eu não tenho capacidade de fazer esse diagnóstico. Me ajude aqui para a gente fazer uma coisa, pronto. E acabamos, evitamos. E outra coisa, viu? Uma das coisas que mais preocupa hoje na oncologia veterinária, e isso é um motivo para as discussões nos congressos, é o uso desnecessário de quimioterapia. Quimioterapia é medicamento muito citotóxico. E eu acho que, até falando um pouquinho sobre isso, não só da quimioterapia, a gente está falando da quimioterapia, obviamente, porque está falando da oncologia, mas vou dar aqui o exemplo dos próprios antibióticos, né? Sim. Que são utilizados de maneira indiscriminada. Né? E na veterinária isso talvez ainda mais, porque ainda não se existe um controle tão efetivo como se deveria, isso está melhorando muito, mas ainda não se existe um controle. E o acesso a tudo isso, às vezes o acesso a drogas, eu não sei se ainda é uma vertente, mas até algum tempo atrás se vendia quimioterápico na farmácia da esquina, Ainda né? vende, Ainda vende, né? né? A própria Vincristina era vendida na esquina. Os TVTs, que são os tumores de célula redonda, de aparelho genital urinário, que é um tumor que foi usado vincristina por muitos anos, vendia. O cara usava vincristina no consultório dele sem ter a menor ideia do que estava fazendo. E sem preparação nenhuma, né? Sem proteção, sem Aquilo é uma nada. substância tóxica, né? E se fazia, consequência disso, nós estamos vendo tumores TVTs resistentes à vincristina. Tumores Resistentes resistentes. à vincristina. Porque, às vezes, o indivíduo tratava TVT sem o exame histopatológico ou citológico, ou seja, ele achava que era TVT. Só no visual, né? Só no visual. Quer dizer, então um tratamento que era 100% curativo, Hoje já existe algumas situações, alguns trabalhos falando de tumores, tumor TVT, né, resistente já à vincristina, que é um Oncovin. E isso, acredita-se que isso seja o uso em doses inadequadas, protocolos desnecessários, né, e às vezes não era TVT. Outro dia eu peguei um caso, o cara fez um tratamento para TVT e que não era TVT. Por quê? O cara fez citologia? Não, o cara fez. Como é que você faz um diagnóstico sem exame?
Entendeu? E isso era muito comum. Quando você não tinha recursos, isso era justificável, não tinha quem fizesse. Hoje não se justifica mais. Então, é como o uso de antibióticos, você sabe disso, né? A quantidade de antibióticos que se usa aí sem paciente que não precisa de antibiótico, né? Você lida com esse paciente com diarreia usando antibióticos. Fique nervoso não. Eu fiquei nervoso. Usando antibiótico para tratar diarreia. Pois é, diarreia. Outro dia. Metronidazol, assim, o pessoal usa demais e hoje em dia a gente não tem mais indicação para usar, né? Não, quinolona, né? As marcas Quinolona físicas. nos países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conversar com um colega nos Estados Unidos, que quinolona nos Estados Unidos, enofloxacina, tudo é usado como reserva terapêutica para pseudomonas, não se usa lá para diarreia. Não, e na própria medicina humana, né, aqui no Brasil, a gente vê os médicos com certa restrição ainda com o uso de quinolonas. E a gente usa, parece que está usando um xaropezinho para tosse. Aí usa quinolona em gato, algumas quinolonas em gato, quinolona em pacientes em crescimento, entendeu? Com diarreia, entendeu? Mas o que eu vejo, assim, o profissional, ele acha muito mais cômodo aquilo dali do que estudar, entender porque ele não vai adiantar ele usar antibiótico ali, não vai resolver nada. É como dizia uma professora minha, lá quando eu fiz estágios lá na USP, ela dizia assim: meu filho, o cachorro ele vai ficar bom de diarreia com você, sem você e apesar de você. Ela dizia isso, ele vai ficar bom dessa diarreia. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender. E mudar esses paradigmas de comportamento, você sabe disso, com uma geração mais nova, é muito difícil. Eu me sinto às vezes resistente, eu me pego às vezes pensando como eu pegava pensando há 20 anos atrás. Por sorte, eu estou convivendo com gente mais nova, gerações mais novas, sempre tive engajado em dar aula, isso nos obriga a estudar, mas como eu, tem muitos que se apegam a no meu tempo. Esse termo no meu tempo é um termo perigoso, é muito perigoso. É complicado. A ciência ela evolui, toda semana sai tudo novo, e às vezes desmente o que a gente está falando aqui agora. Pode ser que Semana que vem seja completamente diferente. Eu ouvi uma frase de um cientista que diz assim: a ciência é um poço de verdades transitórias, entendeu? Não diga, quando você diz assim, olha, o que nós sabemos hoje sobre isso é isso. Não, Pode ser que amanhã não seja mais. É legal sobre isso, quando a gente puxa um pouquinho com o passado recente, agora a pandemia, né? E você entrava lá no PubMed e colocava coronavírus lá no PubMed, às vezes com questão de horas, de uma pesquisa para outra, estava lá 3, 4, 5 trabalhos novos. Né? Então, vai mudando. E o que era verdade há uma hora atrás, deixou de ser verdade agora. Então, infelizmente, realmente a ciência é transitória. Pois é, inclusive quando as pessoas perguntam alguma coisa sobre essas novidades, doenças, né, que surgem no dia a dia, é sempre você ter cuidado. Olha, até o momento, esse momento que eu estou falando com a senhora, o que se sabe a respeito disso é isso. Pode ser que na semana que vem não seja mais essa verdade. Né? Quando você falava de algumas doenças aqui, você sabe disso, que eram intratáveis, né? Hoje era naquela época, hoje não é mais. Né? Então você tem que ter esse cuidado de saber que essas verdades por vezes são transitórias, mas só percebe isso quem está estudando, quem está se dedicando. Né? E isso não se foge também da oncologia. Né? Mas assim, eu sou um afortunado, né? Porque eu trabalho com uma equipe muito boa, então isso me ajuda muito. Metade do trabalho já está feito. Né? Por bem e por mal, né? Mas a questão, puxando o gancho que você estava falando, Maurício, questão de chegar à suspeita clínica, né? Do cara falar que, não, isso aí é só olha pro nódulo, não, isso aí é um lipoma. É uma berruga. É um lipominha. Deixa ela berruga. Deixa ela lá, né? Sendo que hoje em dia isso não é mais justificável. Hoje em dia uma citologia é um exame extremamente barato. Qualquer um sabe fazer. E faz tudo. Se não souber fazer, a equipe de patologista vai lá e faz pro cara. Só não faz quem não quer. E outra, né, assim, não é por falta de diagnóstico, de opção de diagnóstico hoje em dia. Não é. Hoje em dia a gente tem... E o que é mais temerário nisso é assim, os colegas, eles não têm ideia do risco que eles estão correndo. Às vezes o indivíduo tem uma formação nodular, essa nodulação não é esclarecida do que se trata. Aí o cara opera um mastocitoma de grau 2 sem saber que aquilo ali era um tumor. E vem a complicação. Aí você entrou no ponto crítico da oncologia. Aí o cara me traz esse paciente, que era grau 2, já não é mais grau 2. Grau 3 com metástase. Nós estamos com um paciente assim, nós estamos em tratamento com um paciente assim. Foi feita a cirurgia e o cara achou que sabia fazer, era um mastocitoma e esse tumor voltou com grau 3. E engraçado é assim, existe uma regra que a gente diz assim, se você não sabe fazer, não faça.
É muito mais interessante para o tutor você reconhecer a sua limitação técnica, de dizer, olha, eu não sei fazer isso. Dizer, eu vou indicar uma pessoa que sabe. Do que você tentar fazer. Porque quando você faz isso, você coloca em xeque a qualidade de vida do seu paciente. E isso não é justificável. Né? Show! Não é isso? Bom demais, bom demais. Falar sobre um tema que tão antigo e tão atual ao mesmo tempo. Tão antigo e tão atual. A gente está falando aqui de drogas antigas, mas tratamentos mais modernos, de condutas mais modernas, e eu acho que é isso que importa dentro da especialidade, a gente conseguir conduzir o nosso paciente da melhor maneira possível, conseguir fazer com que o tutor siga o caminho correto diante dos tratamentos que são preconizados atualmente e que a gente possa dar qualidade de vida e bem-estar para os pets. Dr. Maurício, eu queria lhe agradecer imensamente essa oportunidade. Eu queria que, olhando para aquela câmera ali, você deixasse o recado para o nosso ouvinte. Câmera da verdade. A câmera da verdade. Você deixasse um recado para o nosso ouvinte, deixasse um recado para aquele que está nos assistindo. Joia. Bom, assim, o que a gente sempre explica você deve ter a consciência de que tudo vale pelo diagnóstico precoce. Então, às vezes, você vê uma formação animal, está tendo uma massa, uma formação em pele, uma perda de peso não explicada, né? Um diagnóstico que às vezes não está esclarecido. A ideia é buscar sempre um diagnóstico. Às vezes demora, na veterinária as pessoas às vezes não tem muita paciência de fazer diagnóstico, os tutores, mas vale a pena sim. Ou seja, pense sempre, converse sempre com o seu clínico, né? Converse, tire dúvida, questione a conduta dele e na dúvida avalie por outros profissionais e principalmente profissionais mais qualificados na área em que você está atuando. Então, o ponto-chave é perseguir um diagnóstico para que esse diagnóstico traga o melhor tratamento adequado para o seu animal. E isso vale o esforço de um clínico ou de um especialista, ou seja, quem seja que seja mais habilitado. Mas a perseguição para um diagnóstico precoce é fundamental. Show, Dr. Maurício. Beleza? Boa sorte a vocês. Eu queria agradecer a oportunidade de você estar aqui conosco, agradecer ao Dr. Leandro, ao Dr. Vitor, que sempre estão aqui também contribuindo e fazendo com que o nosso podcast seja o sucesso que está sendo. Pois não é, rapaz? E para você que está nos assistindo, não deixa de nos seguir, vai lá no canal do YouTube, né? Marca, clica no sininho, vai lá no Orkut, no Instagram, vai em todas as plataformas. E falando também um pouquinho sobre o nosso patrocinador, a Girese, que sempre está conosco em todos os podcasts, sempre está nos apoiando e incentivando a divulgação de conteúdo veterinário de qualidade. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu.